Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, fechou? O Liverpool ficou no empate com o Brighton e assumiu a terceira posição provisória da Premier League. Neste domingo, os comandados de Jürgen Klopp visitaram os Seagulls no Amex Stadium pela oitava rodada da Premier League. Os Reds saíram atrás do placar, viraram, mas acabaram cedendo o empate na reta final do jogo. Os gols do Liverpool foram anotados por Salah 2 vezes e o Brighton descontou com Adingra e Dunk no final do jogo. Com o empate, o Liverpool chegou aos 17 pontos e está na terceira posição da Premier League, com a mesma pontuação que o Arsenal. Os Gunners ainda jogam na rodada contra o Manchester City e podem retomar essa terceira colocação em caso de empate ou vitória. Agora vamos falar sobre o jogo. Os donos da casa chegaram com perigo logo no início da partida. March finalizou, mas Van Dijk desviou para escanteio. Na sequência, João Pedro bateu e McAllister bloqueou. Aos poucos, o Liverpool foi ficando mais tempo com a bola e aos 19 minutos Van Dijk saiu errado e McAllister não conseguiu dominar. Assim, Adingra antecipou o argentino e finalizou quando Alisson estava voltando para o gol e abriu o placar. Aos 39 minutos, em uma ótima jogada trabalhada após roubada de bola, Dias encontrou Nunes, o uruguaio deixou para Elliott, o inglês fez um corta-luz e Salah empatou o jogo. Já nos acréscimos, Szoboszlai sofreu um pênalti, Salah bateu e converteu. Na volta do intervalo, Adingra chegou mais uma vez com perigo, ele driblou Robertson e finalizou para a grande defesa de Alisson. O Liverpool respondeu em seguida depois de uma bela construção. Nunes encontrou o Szoboszlai na ultrapassagem, o húngaro cruzou e Gravenberch chutou na trave, desperdiçando uma grande chance. Instantes depois, em bola parada, Robertson não conseguiu cortar e Dunk empatou o jogo aos 79 minutos. O próximo jogo do Liverpool na Premier League será no dia 21 de outubro, quando voltamos da data FIFA em Anfield. O Liverpool receberá o Everton e terá uma sequência bem acessível, podemos dizer assim, para retomar essa questão das vitórias e acumular o máximo de pontos. Nós enfrentamos o Everton em casa, o Forest também em casa, e aí visitamos o Luton Town, recebemos o Brentford e a quinta partida será contra o Manchester City lá no Etihad Stadium. Então é uma sequência que o Liverpool precisa pontuar para que assim possa chegar nesse confronto contra o City, que provavelmente será um jogo de 6 pontos, do famoso confronto direto, e consiga arrancar alguns pontos nessa briga pela liderança. É interessante que o Liverpool se mantenha nessa posição entre os cabeças da Premier League. Estamos caminhando para metade do campeonato, então é cada vez menos aceitável desperdiçar pontos em casa ou pontos contra adversários acessíveis. Já estou partindo um pouco para a questão da análise, né? Mas falando em si sobre o jogo, foi uma partida que o Liverpool pecou bastante defensivamente. Do quinteto defensivo, podemos dizer assim, colocando o Alisson, o único que jogou um pouquinho melhor assim foi o Arnold, que não tomou o sufoco que todo mundo esperava do Mitoma. Ele conseguiu controlar bem essa situação, claro, com o auxílio do Szoboszlai e também do Elliott no primeiro tempo, mas o Arnold não sofreu muito ali por aquele lado e até conseguiu um bom desempenho na questão defensiva, tanto que teve um lance que o Mitoma ia ficar de cara a cara pro Alisson e ele conseguiu cortar. Ele estava bem lúcido, mas isso nós não podemos dizer dos outros companheiros da defesa. O Matip assim, não comprometeu tanto, mas Van Dijk e Robertson fizeram jogos bem abaixo. O Robertson, principalmente, ele foi engolido pelo Adingra, que ganhava praticamente todos os confrontos individuais entre os dois. O Robertson não conseguiu contribuir bem na defesa, tanto no segundo gol ele acabou falhando e tirando o pé de uma bola que ele poderia tentar cortar, pelo menos para atrapalhar o atacante, nesse caso o zagueiro, que virou atacante do Brighton e anotou o gol. Então eu não gostei dessa atuação do Robertson. Van Dijk no primeiro gol ele falhou e isso acabou prejudicando a equipe, apesar da gente ter conseguido a virada, mas já está se tornando rotina essa questão da gente sair atrás do placar. Mas esse ponto realmente foi um passe muito fraco e acabou comprometendo o McAllister, que foi engolido pelo Adingra e conseguiu abrir o placar. Então o Liverpool, o quarteto defensivo assim do Liverpool, quinteto no caso, não foi tão bem. O nosso meio campo fez um jogo de controle, na verdade. Eu vejo que o Klopp procurou parar o ímpeto do Brighton com a posse de bola, porque nos últimos confrontos diante eles o Liverpool sofreu bastante com essa questão da volúpia e da velocidade que o Brighton coloca em campo, principalmente pelo meio.
Então o Liverpool com maior passe de bola e deixando o jogo mais cadenciado se defendeu assim e não sofreu tanta pressão durante praticamente todo o jogo pelo meio campo. O mapa da mina foi depois da saída do Arnold, o lado esquerdo do ataque do Brighton com o Mitoma e o lado direito da defesa do Liverpool, que ficou com Gomes e Konaté. Foi por ali que o Brighton começou a criar algumas chances depois de ter empatado. E aí, alguns instantes depois, o Liverpool conseguiu retomar de novo a posse de bola e controlar o jogo com passes curtos dentro do meio campo. Então foi praticamente essa a tônica do jogo. O Brighton pressionou bastante no início, depois de um tempo o Liverpool conseguiu fissurar um pouco o jogo e quando estava melhor, o Van Dijk e o McAllister acabaram cometendo esse erro que fez o Brighton abrir o placar. Depois nós conseguimos retomar de novo, fazendo essa mesma opção de controlar o jogo por dentro e em alguns momentos acelerar, e foi assim que a gente conseguiu criar as oportunidades, além dos erros de saída de bola do Brighton, que essa temporada eles não estão tão bem como foram nas últimas. Então foi isso. O Liverpool acabou desperdiçando uma chance com o Gravenberch no segundo tempo, que seria um 3-1. Ele acabou dando azar e finalizando na trave, mas realmente a gente poderia ter saído com a vitória se ele tivesse anotado esse gol, e infelizmente a gente sofreu um empate no final e acabou deixando mais 2 pontos pelo caminho. Partindo pelas notas de cada jogador, a gente sempre começa pelo goleiro, obviamente, nesse caso o Alisson. Eu acredito que no primeiro gol ele poderia ter voltado mais rápido, só que o principal erro para mim não foi dele, foi entre McAllister e Van Dijk. Então uma nota 6 para o Alisson, apesar de ele ter feito uma defesa que salvou o que seria um gol claro do Brighton no chute de Andy-Ingra. Eu posso até melhorar um pouco essa nota para não ser injusto referente a essa defesa, uma nota 7, então tá bem justa para ele. Arnold, como eu havia dito, foi o melhor do quarteto defensivo, pelo menos na questão de marcação. Ele até ajudou um pouco menos que o normal na questão de criação ofensiva, mas o lance que saiu, a chance que o Gravenberch acabou desperdiçando, veio dos pés do Arnold, ele que iniciou a jogada e encontrando um passe para quebrar linhas que realmente poucos jogadores encontram. Foi um jogo bem seguro do Arnold, ele não foi tão participativo ofensivamente, uma nota 7,5 para ele. Matip eu dou uma nota 7, porque ele não comprometeu, fez um jogo ok, ajudou na construção como sempre, mas não teve nada de diferente assim na participação dele. O Van Dijk, como eu havia dito, na minha visão, ele errou no primeiro gol, ele deu um passe muito curto para o McAllister, uma nota 6,5 para o desempenho do capitão hoje. Robertson, eu não gostei do jogo dele, pecou muito na questão defensiva, principalmente no ataque, pouco apareceu e quando apareceu ele fez escolhas erradas nas jogadas, uma nota 6,5 também para o Robertson. Indo para o meio campo, começamos com o Dominic Szoboszlai. Eu gostei da atuação dele, principalmente no final do primeiro tempo. Para o segundo tempo ele melhorou bastante, então foi um jogo bem ok dele, ele chegou bastante na área, fez esse papel tático que ele sempre faz, eu gostei da atuação dele, uma nota 7,5 tá justo. McAllister fez um jogo bem sumido, assim podemos dizer, mas ao mesmo tempo, quando ele entrou na partida e conseguiu se adequar ao esquema de jogo, ele foi bem participativo na construção das jogadas. Ele, o Szoboszlai e Arnold, eles controlaram bastante a posse de bola pelo meio campo, assim como o Matip. Então ele foi o responsável por essa opção do Klopp de, entre aspas, se defender com a bola. Então eu gostei dessa questão dele. Poderia ter sido um jogo melhor, mas no final das contas ele fez um jogo ok. Tava no primeiro gol que a gente acabou sofrendo com a falha entre ele e o Van Dijk, isso pesa um pouco. Vou dar uma nota 7 para ser justo com o McAllister. O Elliott, muitas pessoas disseram que ele não fez um bom jogo, eu até gostei do primeiro tempo dele, ele foi substituído no intervalo, ele foi muito participativo, ajudou na questão de pressão, ele auxiliava o Salah na hora de construir jogadas, sempre dava um apoio, teve até um lance que ele triangulou muito bem com o Salah e Arnold, mas realmente ele ficou no intervalo, então ele ficou nos vestiários, não voltou para o intervalo, ficou no banco de reservas, então não tem muito o que avaliar. Uma nota 6,5 para ele, 7, uma nota 7 para o Elliott.
Indo pro ataque, Mohamed Salah, que foi o melhor em campo, anotou 2 gols e foi aquele jogador decisivo que a gente sempre espera. É o líder de participações em gols na Premier League, com 9 participações. Mais um início espetacular do egípcio que mostra a temporada, o como ele é bom e como ele influencia no rendimento da equipe, e agora com essa nova versão, entre aspas, de Salah Playmaker, que ele faz a equipe jogar e ao mesmo tempo assim continua marcando gols. Uma nota 8,5 para o Salah, ele foi muito bem no jogo de hoje. Agora partindo para o Darwin Núñez, que é um ponto importante da gente falar, ele deu apenas uma finalização no jogo de hoje, que foi uma meio desequilibrada de cabeça. Na verdade ele tentou cabecear, a bola acabou batendo nele, mas uma coisa que foi surpreendente do jogo dele foi o aspecto tático. Ele pressionou bastante a defesa do Brighton na saída de bola, além de ter ajudado muito a equipe na construção, fazendo aquele papel de 9 articulador. Ele recuou bastante para o meio campo, armava jogadas, ganhava no pivô, ganhava na força física, construía oportunidades. Eu gostei muito da atuação do Darwin Núñez, apesar de não ter anotado um gol e ter ficado sem finalizar com muita frequência como geralmente ele faz. Ele foi muito importante para a equipe nessa questão tática, tanto da pressão como da construção de jogo. Ele deu assistência para o Salah, já é a 7ª dele no Liverpool e a 7ª para o Salah, então essa conexão entre os dois está bem legal. Eu gostei muito da atuação do Darwin, uma nota 7,5 para ele é justo. Partindo para o outro atacante, Luiz Dias fez um jogo bem discreto. No primeiro tempo ele até foi mais participativo, mas no segundo não fez muita coisa. Uma nota 7 para ele é justa. Ele não comprometeu, mas também não contribuiu muito para a questão ofensiva da equipe. Então a gente estava precisando de um escape pelo lado esquerdo. O Liverpool se concentrou muito pelo lado direito. Claro que agora Dias tem a liberdade de flutuar entre todas as posições do ataque, ele centraliza, aparece do lado direito, mas realmente ele foi muito tímido no jogo de hoje. Eu não gostei muito da atuação dele. Agora indo para os jogadores que vieram do banco, primeiro o Gravenberch, que entrou no início do segundo tempo, ele voltou do intervalo na equipe. Ele fez uma boa participação, controlou bastante a posse de bola, mas fica marcado pelo gol desperdiçado, né? Aquela bola na trave que acabou tirando o 3-1 do Liverpool e no final das contas fez falta o gol, como eu já tinha falado para vocês no último podcast, no último vídeo, que realmente o Liverpool precisa aproveitar melhores essas grandes chances, porque em algum momento poderia fazer falta, e foi o que realmente aconteceu hoje. Uma jogada muito bem trabalhada, todos os jogadores do meio campo para frente participando, seja se movimentando ou tocando na bola, e o Gravenberch acabou finalizando na trave, e um lance que aparentemente era fácil, não pode perder gols assim, e isso afeta bastante na minha avaliação. Uma nota 6,5 para ele, nota 7, uma nota 7. Konaté entrou aos 73 minutos, um pouco desligado, tanto que na sequência já saiu um gol. Não foi culpa dele, obviamente, mas ele não entrou com aquela volúpia que geralmente é aquela concentração que ele tem quando está como titular. Então realmente é difícil de avaliar um jogador que participou apenas de 20 minutos da partida. Eu vou deixar uma nota 7 para ele. Joe Gomes entrou aos 80 minutos com a missão de parar o lado esquerdo do Brighton, que já estava crescendo. Então o Konaté e o Gomes tentaram frear esse ímpeto dos Seagulls pelo lado esquerdo e acabaram sofrendo bastante em um curto período e depois conseguiram se estabelecer, tanto a equipe como eles. E a minha avaliação do Gomes é uma nota 7. Ele acabou sofrendo um drible bem desconcertante do Mitoma, mas na sequência ele ganhou um duelo bem importante no meio campo que poderia ter criado uma chance para o Brighton, e na verdade a gente que criou a chance depois desse desarme dele. Mas enfim, no geral foi uma atuação bem fraca do Liverpool de maneira coletiva. Nós não conseguimos impor aquela velocidade. A questão é que o Liverpool preferiu controlar o jogo, deixando a partida mais lenta do que imprimindo aquele ritmo do gegenpressing que a gente sempre fala, daquela pressão de todo momento. Porque se fosse para trocação, entre aspas, com o Brighton, geralmente o Brighton se dá melhor nessa situação, porque tem um time muito bem armado e treinado para isso. Então a maneira com que o Klopp planejou o jogo, pelo menos na minha avaliação, foi essa, de frear o Brighton com a posse de bola. Tanto que a gente teve maior posse de bola durante grande período do jogo.
nos números finais, só para confirmar essa informação, a gente ficou 54% com a posse de bola, então ficou mais tempo com a bola e geralmente essa posse era no meio campo, trocando passe do meio campo entre a zaga para esfriar um pouco o jogo. O Liverpool agora volta a campo somente no dia 21 de outubro contra o Everton pela Premier League, a 9ª rodada em Anfield. Tem essa parada para a data FIFA e a gente sempre espera que os nossos jogadores voltem saudáveis e que não tenha nenhuma lesão. E essa é a minha avaliação para o jogo. Provavelmente teremos mais alguns vídeos nas próximas semanas, sem ser de pós-jogo, algum vídeo especial para falar um pouco sobre o Liverpool, já que a gente não acompanhará em campo, pelo menos não o Liverpool em si, mas tem os jogadores para a gente ficar de olho na data FIFA. É importante que o Liverpool retome essa sequência de vitórias que tivemos no começo da temporada, e os próximos jogos na Premier League especificamente são bem acessíveis para que a gente consiga retomar. Então fica aí o nosso vídeo, agradeço demais pelo seu clique, pelo seu compartilhamento, a sua inscrição e também pelos seus comentários. E não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.